Colocar em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 11. Segunda Reis, segundo, né? Por que é segundo e não segunda? Vamos ver se você sabe. Porque é livro, não é carta. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Está lá mais no começo da sua Bíblia. Deve ser o 7º, 8º, sei lá, por aí. A palavra de Deus vai dizer assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías estivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Assim disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o Senhor venha nessa noite falar conosco através dessa palavra. Que o teu Espírito venha acordar-nos para ouvir essa palavra. Se o Senhor está trazendo essa palavra, porque nós nessa noite precisamos ouvir essa palavra. Senhor, eu faço aqui ativo toda a mente para entender a tua palavra, toda a memória ungida para guardar essa palavra, e todo o coração como terra boa, preparada para que essa semente produza os frutos nessa noite de amor, exortação, consolo, em nome de Jesus na vida de cada um. Amém. E glória a Deus. Amém. Passa para ti ali. Chegou a sua Bíblia lá, irmã. Amém. Glória a Deus. Eu quero pegar essa passagem de hoje, essa história de Ezequias que estava para morrer, né? E eu quero com você aqui meditar o que o Senhor vai nos revelar nessa história do rei Ezequias. Aí no versículo 1, vamos começar por aí. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, olha lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, o profeta diz assim: sim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, a nossa casa tem que estar sempre em ordem. O mesmo que Deus falou para Ezequias, está falando para cada um de nós hoje: põe a tua casa em ordem. E põe a tua casa não é você limpar a sua casa lá, viu, querido? Passa pano no chão, é disso que eu estou falando. Lá em Hebreus vai falar que nós somos casa de Deus, o qual casa somos nós. O Senhor em sua casa, o qual casa somos nós. O que nós somos de Jesus? Casa. E ele diz nessa noite: põe a tua casa
em ordem. Nós vivemos dias, eu sempre estou falando isso aqui, vai chegar um dia que você vai chegar aqui, eu espero que você não chegue, e o pastor não vai estar aqui, um bando de gente não vai estar aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Domingo após domingo, Deus está falando para a gente acordar. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem. Porque ele estava doente de uma doença que era mortal, e o Senhor mandou o profeta avisá-lo, avisa que ele vai morrer, mas ele precisa botar a casa dele em ordem. Você sabe quando você vai partir desse mundo? Quem sabe aqui? Ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos, a minha casa tem que estar em ordem. Pode ser agora, pode ser daqui meia hora, ou talvez daqui um mês. Ninguém sabe o dia. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Olha o que Paulo fala aos Romanos. Isso falar de botar as coisas em ordem. Eu sempre leio essa passagem também. Volta e meia, eu rodeio, cai nela. Deixemos, pois, as obras das trevas. Querido, eu vou falar aqui, não vou falar. Deus não vai fazer isso com você. Mas tem pessoas aqui em obra das trevas. E o que o Senhor está falando para você nessa noite? Deixe, pois, as obras das trevas. Não brinca com as trevas. Se é uma pessoa que não tem senso de humor, é o diabo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o diabo. Porque a hora que a pessoa menos espera, ele ceifa e leva para o inferno. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos do quê? Das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não. Por que Paulo estava falando isso para os romanos? Porque tinha gente com orgia e com bebedices. Não em impundices e dissoluções, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é divisão. Não em contendas e ciúmes, querido, está na hora da gente parar com picuinhas, com contendas, com coisinhas, vamos crescer. Mas revestivo do Senhor Jesus Cristo. E eu cortei ali, nada disponhais a sua carne conforme a vontade da carne, nada disponha para a carne. Revista-se de Jesus Cristo. Quando você se reviste de Jesus Cristo, você bota a tua casa em ordem. Não que a sua casa lá também não tem que estar em ordem, é claro que tem, a sua família tem que estar em ordem, os seus filhos, tudo. Você tem que botar em ordem, você tem que interceder, você tem que orar, você tem que deixar tudo em ordem. Mas cada um tem o seu compromisso particular com o Senhor. Por mais que você ame a sua esposa, e se a sua esposa for uma crente de verdade e você não for, não pense por causa do seu grande amor por ela, que quando Deus levar ela, você vai junto com ela, segurando no calcanhar dela. Não vai pegar carona. Viu? Eu escutei o irmão falando, viu? Estou ligado no Senhor aí. Não vai pegar carona. Põe tua casa em ordem, Ezequias. Vira para quem está do teu lado e diz: põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. A palavra do Senhor diz assim: que terrível será o dia do Senhor. Amém? Terrível será o dia do Senhor. Você sabe, querido, o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? A grande tribulação que virá sobre a terra como nunca houve antes. Terrível será o dia do Senhor. Mas esse dia começa, sabe com o quê? São 7 anos de tribulação que está perto de chegar. Ele começa no dia do Senhor, é que a igreja é arrebatada. Bem no comecinho do dia, quando está amanhecendo. Quando as coisas estiver, e já está, né? Quando eu falar quando tiver, já está. Quando a coisa estiver bem apertada, começa o dia do Senhor, a igreja é retirada da terra. Olha o que diz Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Que é o Apocalipse inteiro, termina no capítulo 22. Todas aquelas desgraças que está lá, ele falou: ó, eu enviei para você escrever isso para as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. O que ele é? A brilhante estrela da manhã. É quando vai amanhecer um dia,
amanhecer o dia, tem uma estrela que ela é muito forte, e ela brilha já na manhãzinha ainda, as outras todas apagaram, ela está lá, é a única que brilha na manhã, que está começando o dia, antes que venha o terrível dia do Senhor. A estrela da manhã vai brilhar no comecinho do dia do Senhor. Jesus vem tirar a igreja. E o que nós temos que fazer? Pôr a nossa casa em ordem, porque daqui a pouco a estrela da manhã vai brilhar. O manhã fala de frescor. De manhã não é fresco, gostoso, não tem aquele calor do dia. Amanhã ela é fresca. Jesus, no começo do dia do Senhor, vem no frescor tirar a sua igreja. E aí o sol vai se pondo, o que vai acontecendo? Vai esquentando. O dia do Senhor. Eu coloquei algumas passagens aqui, querido, eu quero enriquecer para que você não saia aqui com dúvida nenhuma. Malaquias 4:1. Pois eis que vem dia e arde como fornalha, é o dia do Senhor, onde o sol está lá em cima, não é uma estrela da manhã, agora ele está torrando. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolhos. Você sabe quando aquele sol queima, que queima mesmo tudo, fica só restolho, não nasce mais nada, o que está vivo morre. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. São esses 7 anos que eu estou falando para você de tribulação. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas olha, você vai falar, Jesus é sol da justiça. Só que ele vai ser sol da justiça para os judeus que passarem a tribulação e conseguirem terminar. Ele diz, aí o sol que queimou tudo, diz, agora eu venho para vocês como sol da justiça. Eu não quero estar lá, trazendo salvação nas suas asas. Aí entrará o milênio, saireis e saltareis como bezerros soltos à estrebaria. Mas para isso, querido, eu tenho que estar com a minha casa em ordem. Como que está a nossa casa? Como que está seu coraçãozinho aí? Como que está o meu testemunho? Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Amém? Em João, capítulo 12, versículo 38, Jesus vai falar assim: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Deus criou os anjos no céu, e Deus tinha com certeza dado aviso a eles: olha, eu sou o Deus que vos criei, vocês são meus servos, a minha glória está em vocês, vocês são seres gloriosos, mas mantenham-se comigo. Aí teve um engraçadão de um cão lá, que se levantou e levou 1/3 de anjos com ele, Satanás. Então, desde a criação até dos anjos, antes que o mundo fosse criado, o Senhor sempre está avisando. Aí o anjo cai, Satanás cai, ele é expulso do céu. Aí está lá no Éden, Adão e Eva, e Deus também tinha deixado a palavra: meus filhos, comem de toda árvore, mas não comam do conhecimento do bem e do mal, o dia que comer vocês vão morrer. E aí esse Satanás que caiu, quem tem ouvido a nossa pregação, né? Quem tem crido nela? Ele falou para Eva: não, pode comer, que não dá nada não, você nem vai morrer, você vai ficar como Deus. E ela foi e comeu. Não ouviu. O homem tem uma dificuldade, parece que a criação de Deus tem uma dificuldade de ouvir, querido, o que Deus está falando. Aí cai toda a humanidade. E aí você chega no Gênesis capítulo 6, já 2000 anos que se passaram, Deus já está vindo para destruir a terra com dilúvio. Aí Noé prega por 120 anos a pregação. Quem ouviu e quem creu em nossa pregação? Gente, põe a casa em ordem, o dilúvio vem vindo. Não ouviram, só a família de Noé entrou. Meu querido, se precisasse encher de gente aquela arca, os bichos iam ficar, porque a prioridade é a criação. Mas os bichos obedeceram, o jegue subiu, o burro subiu, mas o homem que é inteligente ficou. Não ouviram. E você vê que no passar de toda a história do Velho Testamento, a pregação, os profetas falando: quem ouviu a palavra, quem entendeu, quem obedeceu. Aí você chega em Jesus, você vai falar assim: mudou. Não mudou. Aliás, é ele que está falando aqui em João 12:38.
Ele diz assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? O povo era duro, não acreditava em Jesus. Eu sou o filho de Deus. Que é filho de Deus? Aliás, ele foi morto porque ele disse que ele era filho de Deus e o Messias. Quem creu em nossa pregação? Jesus foi crucificado, ressuscitou, começa a igreja. E faz 2015 anos que a igreja está ouvindo a palavra. E eu posso dizer para você com certeza, a maioria não está ouvindo. Jesus sempre disse assim, quem tem ouvidos, ouça. Porque tem gente que não ouve, tem gente que só escuta. Porque o cão, ele ouve ou ele escuta? O que você acha quando você fala com ele? Ele escuta, não ouve. Ouve é quando você entende. Se você falar, vem aqui, Luluzinho, que eu quero te dar uma paulada, com carinho, ele não entendeu, mas você falou com um tom de carinho, e ele vem e leva a paulada e não sabe por quê. Porque ele não ouve. A igreja ultimamente tem escutado, mas não tem ouvido, e não tem crido na pregação. E mais nessa noite o Senhor está falando: põe a tua casa em ordem. Olha, querido, de toda a história da humanidade, eu estou falando da criação de Adão e Eva para cá, nunca houve um tempo tão abençoado que vai ser como esse que nós estamos vivendo, no sentido de que vai acontecer a coisa mais linda de toda a história, em que o noivo vem buscar a noiva e a noiva encontra com o noivo nos ares. Isso é romântico, isso é espiritual, isso é profundo. Mas muita noiva vai ficar, sabe por quê? Não está com a casa em ordem. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala, presta atenção no que o pastor está falando. Segunda Reis, vamos lá no versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te que... Peraí, vamos voltar. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O que ele estava fazendo aqui, querido? Um autoelogio. Lembra-te, Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Se ele fez o que era reto, porque o Senhor estava mandando ele botar a casa em ordem? Não é estranho? Se ele andou reto, se ele foi fiel, estava tudo certo, por quê? Deus estava falando, põe tua casa em ordem. E às vezes a gente começa a erguer a nossa bola, querido. A gente acha que a gente é o cara, que a gente é a pessoa. Porque eu tenho o dom, porque eu toco. Quando eu abro minha boca para adorar, porque eu sou fiel, porque eu... Autoelogio não funciona. Quando o Senhor te elogiar, amém, mas você não tem o direito de se elogiar. Seu orgulho vai te levar para o buraco. A nossa posição sempre é como a de João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Amém? Ele começou a se auto-elogiar. Querido, tudo que a gente faz para o Senhor, se não for o Espírito Santo que estiver fazendo em nós, não vai funcionar. Quando eu faço, mesmo que seja uma coisa muito boa, olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, não está falando de justiça, todas as nossas justiças, sem Deus, quando eu faço, como trapo da imundície. O que é trapo da imundície? Aquele pano que enrola numa ferida, e depois quando tira está cheio de pus, cheio de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso que nós somos, sem a presença do Espírito em nós. Amém? Se é uma graça, se é uma bênção, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Eu posso olhar para você, eu vejo muitos abençoados aqui, mas é porque o Espírito Santo está dentro de você. Não começa a querer erguer a bola. O que tem de homem de Deus caindo, querido, sabe por quê? Porque Deus é que dá o dom. Dom, original da palavra dom, significa presente. É um presente que Deus deu. Então você dá um presente para alguém com o dom de curar, por exemplo. Porque quem tem o dom de curar, cura mesmo, querido. Todos podem curar? Pode, pela fé em Jesus Cristo. Mas tem aquela pessoa que tem o dom de curar. E aí o cara começa a curar aqui, curar ali, curar lá. O cara começa a falar, poxa, cara, minha mão está poderosa, hein? E é aí onde o cara cai.
O dom não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é pôr a casa em ordem, vida de santidade. Tem muita gente com dom no inferno queimando. Tinha dom de profetizar, tinha dom de curar, tinha dom de pregar, mas não colocou a casa em ordem. E eu tenho que estar com a minha casa em ordem o tempo todo. Aí vai dizer assim, eu vou repetir esse mesmo versículo. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Está no presente, passado, futuro. Andei. Cara, ele não estava andando mais. Ele já tinha sido fiel, mas isso para nada serve. Eu andei com fidelidade. Eu andei com interesse de coração e fiz passado o que era reto aos teus olhos. Oh, querido, o que importa para Deus é o seu presente o tempo todo. O que você está sendo agora? O que você está sendo agora? E agora? O que você está sendo? E agora? É isso que importa para Deus. E ele foi falar, eu fui fiel, Senhor. Passado não leva ninguém para o céu, querido. Nós não temos carga horária. Não é aquele que vai picando cartão de dia e fala, olha, eu trabalhei tanto tempo para você, está aqui, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, para Deus não serve isso. O ladrão da cruz não fez nada a vida inteira. Foi um trapo, foi um rato, foi um ladrão. Mas no último momento da sua vida, ao lado da cruz do Senhor, ele se arrependeu. Ele botou a casa dele em ordem e foi para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que importa. Esteja preparado para subir e partir com o Senhor como ele viesse te buscar agora, querido. Ponha sua casa em ordem. O teu passado não serve para nada. O meu passado não serve para nada. Eu já fiz muita coisa para Deus, mas não serve para nada. O que importa para Deus é o que eu estou fazendo agora. O que importa para Deus é se minha casa está em ordem agora. Senhor, mas minha casa já foi tão limpa. Lembra como era limpa, mas agora está numa poeira só, cheio de aranha, cheio de teia. E vou dar uma dica para você, não arranca a teia, mata a aranha. Se arrancar a teia, a aranha volta lá e faz de novo. Se arranca a teia, ela volta lá e faz de novo. Seja esperto, vai ali na fonte do pecado e mata a aranha. E nunca mais vai ter teia na sua vida. Aonde tem lixo, o que ajunta no lixo? Fala os bichos que você conhece. Rato, barata, varejeira. Aí você vai lá no lixo e você toca os ratos, mata as varejeiras, espanta as baratas, mas o lixo continua lá. Agora tira o lixo para você ver se o rato volta. Começa a ter vida em ordem, casa em ordem, vida de santidade, se o rato volta, se a barata volta, se a varejeira volta. Elas não voltam mais porque elas são atraídas pelo lixo. Os demônios são atraídos por pecados, eles se alimentam de pecado. Quanto mais você peca, mais eles vêm, mais eles se acoplam, mais ele mexe na sua vida. Então você está sendo avisado, amém? Vamos deixar aquele do passado para lá. Vamos lá, versículo 4. E Deus é tão gracioso, né? Deus sabe, mas Ele tem uma graça com a gente, que graça é favor imerecido, né? Olha que aqui a graça de Deus entra no versículo 4. Deus sabia que ele não era mais fiel. Deus sabia que era só passado. Mas Deus vai falar para eles assim. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos, para quem ia morrer, Deus acrescentou mais 15. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Isso aqui é graça, favor é merecido. Ele não merecia, mas Deus veio com a graça sobre a vida dele. Nós merecemos Jesus Cristo, sim ou não? Não merecemos, mas Deus enviou de graça para nós. Aqui ele acrescentou 15 anos. E por acertar Jesus, quantos anos ele acrescentou à tua vida? Não sabe? Eternidade, querido. A eternidade. Ele estava com úlceras e fizeram uma pasta de figo, passou lá para curar. O que tipifica o figo?
Figo na Bíblia e figueira é símbolo do povo judeu, o povo Israel. Jesus era que raça? Judeu. E a pasta de figo foi quando ele foi moído, ele foi amassado por mim e foi passado na minha úlcera, no meu velho homem, na minha velha criatura, iracunda, maldosa, maliciosa. Foi passado esse figo, essa pasta que é Jesus. E nós fomos curados. Hoje você já não é o mesmo, porque dentro de você habita um novo homem, uma nova mulher, criado segundo a imagem de Jesus Cristo. Amém? Você é um ser celestial, você é um ser eterno. Por causa da graça do Pai. Favor imerecido. Ele nos amou primeiro. Antes que a gente pensasse em nascer, Ele já nos amava. Antes que a fundação do mundo tivesse existido qualquer coisa lá no céu. Porque para Deus não tem tempo, Ele já nos contemplava aqui. E nos amava. Pela sua graça. Amém? Vamos lá, versículo 8. Ezequias disse a Isaías, o profeta: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a parte que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de Acás. O que eu vejo aqui é falta de fé. Você também não vê falta de fé aí? O cara chorou, o profeta estava lá na praça central, do meio da cidade. Deus manda ele voltar. Olha que sinal, isso já era um sinal. Olha, Deus mandou voltar aqui porque você está chorando aí. Ele vai dar mais 15 anos para você. Passou a pasta de figo, curou, e ele disse: qual é o sinal? Hebreus, capítulo 11, eu não sei se é o versículo 6, se me fala a memória, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, não adianta bater palma, não adianta vir de terno, não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço. Se você não tem fé no Deus que você serve, você não agrada a Ele. Pediram para Jesus também os judeus: ah, você é filho de Deus? Dá um sinal para nós aí. Eu se fosse Jesus, fazia assim para eles: ó, o sinal para vocês, ó, vaza que vocês já estão me enchendo. Dá um sinal. Jesus falou: geração de coração duro, incrédula, não terá sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e Jesus ia ficar 3 dias na terra, guardado, mas ia ressuscitar o terceiro dia, dentro do túmulo. E hoje, querido, nós vivemos, olha, quem já entrou na sala do trono? Quem já pisou lá? Entenda o que eu estou falando. Quem já pela adoração e pela intimidade buscando, já pisou lá? Não precisa de sinal nenhum, porque você está face a face com Ele a hora que você quiser. Agora aqueles que ainda estão longe, querido, não sabem nem o que é a sala do trono, não sabem nem o que é presença. Você tem que buscar isso. Quando você vem para o culto, você não vem para assistir um culto, você vem para prestar um culto a uma divindade que é eterna. Jesus Cristo, o que ressuscitou, vive para sempre. Então você vem para cultuar, e quando você fecha os teus olhos e você entra na presença, porque teu espírito não está preso a esse mundo, a essa dimensão, o seu espírito é livre. Você está aqui, mas você pode estar lá na sala do trono, diante de Jesus, adorando. Se você já entrou lá e já experimentou essa presença, você não precisa de sinal nenhum. Ai, Senhor, dá um sinal para mim se é isso, dá um sinal se é aquilo. Você está com Deus. Você sente no coração. Pensa se Deus tivesse que estar dando sinal para todo mundo, toda hora, querido. Amém? Nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. E Ezequias aqui deu uma pisada na bola, né? O profeta volta lá, o profeta fala com ele, e mesmo assim ele quis um sinal. E hoje tem tantas pessoas viciadas em sinais.
vou dizer que uma vez ou outra, talvez, se Deus, alguma coisa assim, não tem problema. Mas é perigoso ficar viciado em sinal. Eu conheço vários testemunhos abençoados, que a pessoa pediu um sinal, amém. Mas se você puder não depender do sinal, vai pela fé. Amém? Então as pessoas hoje vão para a igreja e elas querem ver sinal o tempo todo. Querido, pare de buscar sinal e vai na presença. Versículo 12. Nós vamos ler aí, nós não tínhamos lido esse, nós vamos ler agora. 2 Reis 20, do 12 para frente. Nesse tempo, Merodach-Baladã, olha que nome bonito, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas a um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que Ezequias fez, querido? Mostrou tudo para o rei da Babilônia. Não sei se você sabe que Babilônia é o centro, é a capital da feitiçaria, onde nasceu todo tipo de espiritismo e feitiçaria. Já começa lá na Torre de Babel. Por isso que Babilônia vem de Babel. Babel significa confusão. E ele vai mostrar tudo para quem? Para confusão. Ele abriu a sua intimidade, a sua casa, os tesouros, tudo. Ele mostrou para esse rei. Ele abriu a intimidade para quem não devia ter aberto. O que a igreja está fazendo hoje? Está abrindo a sua intimidade para a Babilônia. Aliás, não sei se acabou, né? Passou um tempo atrás uma novela chamada Babilônia. Está abrindo toda a sua intimidade para o mundo. Está mostrando tudo, está ficando nu. Quando na realidade a minha intimidade é com aquele que me amou, é com ele que eu tenho que me relacionar, é ele que eu tenho que amar, é ele que eu tenho que servir, é ele que eu tenho que adorar, é ele que eu mostro toda a minha vida, e ele já conhece ela toda, mas eu tenho que abrir meu coração para ele. E nós temos aberto o coração para tanta coisa, querido. É pornografia na internet, é face, é fofoca, é tudo que não presta, é jogos demoníacos, é tanta besteira e tanta coisa. Está abrindo o coração para a Babilônia está entrando. Veio maldição para ele aqui. Tudo que você mostrou, você vai perder. Tudo que a gente mostra para o mundo, tudo que a gente mostra para o diabo, a gente perde. Mas tudo que a gente mostra para Deus, sabe o que acontece? A gente acaba ganhando aquilo que é dele. Eles mostraram, Ezequias mostrou para a Babilônia a sua intimidade, a sua casa, todas as suas coisas, e a Babilônia mais para frente veio lá e tomou tudo. Quando eu abro minha vida para o Senhor e mostro tudo para Ele, e eu confesso todos os meus erros, renuncio todos os meus pecados para Ele, o que acontece? Eu não perco nada, eu acabo ganhando tudo aquilo que Ele tem. É o inverso. O príncipe de Israel, o príncipe da paz, vem me abençoar em todas as áreas. Mas para Ele eu me abro. Com o mundo eu não tenho intimidade. Amém? Não pode misturar, querido. Vira uma lama, né? Fica lá. Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Versículo 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E isso aconteceu mesmo. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías. Olha o que ele falou. Esse homem acho que não tinha muita noção.
Depois de toda essa maldição, ele deveria chorar. Mas olha o que ele fala. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Haverá paz e segurança nos meus dias. Meus filhos que se estrepe. Eu quero paz para mim. Ele não estava nem aí com a maldição que ia alcançar os filhos, porque viria no dia dos filhos dele. Se tornaria eunucos. Você sabe o que é eunucos do palácio da Babilônia? Eunucos são castrados. Não gera mais. Ele não estava nem aí com a sua próxima geração. Boa é a palavra. Ai, ainda bem que não é nos meus dias. Meus filhos vão se lascar. Ninguém mandou, né? Mas o erro era dele. Então o que está faltando hoje, querido, você sabe o que está faltando para o mundo e para a igreja? É deixar legado para a próxima geração. O que nós estamos deixando para a próxima geração? Por que o mundo vai de mal a pior? Desde que ele foi criado, ele está indo de mal a pior. Você vê que os homens no começo viviam quase 1000 anos. Por causa do pecado foi diminuindo, hoje a gente não passa de 80. Tudo vai ficando cada vez pior. Por que fica cada vez pior? Moralmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente, tudo. Por que fica pior? Porque a geração anterior não passa para a próxima. Os princípios de vida, a santidade, os filhos são criados solto. E eu não estou falando de pessoas do mundo, pessoas da igreja criam os filhos soltos. Eles não são porcos, querido, para criar soltos, são humanos. Dá regras, dá não. Dá momento para ele que eles fazem alguma coisa e depois você tira, não pode deixar o tempo todo só com aquilo. É a geração dos debilóides. Por quê? O que vai acontecer? A gente vê isso aí. Por quê que é debilóides? Porque tem um negócio que... Isso é coisa do diabo também, viu? Eu também uso celular, uso internet. Mas se você não tomar cuidado, aquilo te prende e você fica num outro mundo. Enquanto você está no outro mundo, o diabo está fazendo a festa. E a pessoa fica lá o tempo todo. E ela fica fascinada. Eu já falei outro dia aqui que teve uns cientistas aí dos Estados Unidos que disseram que 5 horas na internet equivale a 1 hora de uma droga muito forte. Olha lá, é a mesma coisa que droga. O cérebro se satisfaz com aquilo e a pessoa fica lá e... Você vai no ônibus, está todo mundo assim. Você está no carro, todo mundo assim. Está na escola, está assim. Todo lugar está assim, acabou. Agora eu falo, a próxima geração vai ter o quê? E não é só os filhos, não. Os pais também, viu? Os pais também. Agora você pensa que tem os tiozinhos da vida, os bem velhinhos também tem. Todo mundo tem. Eu já vi muito por aí pessoas e tal. E fica lá, ó. Acabou. Vai passar o quê para a próxima geração? Nada. E onde não tem nada, o diabo faz a festa. Eu não sei, querido, a próxima geração, misericórdia. A nossa já está ruim. Ele ficou feliz que não foi nos meus dias. Os meus filhos. Nós temos que passar, querido, olha. A Bíblia diz que no Velho Testamento os sacerdotes levavam a arca no ombro. Quando aqueles sacerdotes não aguentavam mais, estavam velhos, eles passavam pro próximo. Agora é com você, meu filho. Eu já levei muito essa arca. Eu já estou no fim da minha vida. Vai você e leva. Aí vai o outro. E os levitas eram assim, de pais para filhos. Os sacerdotes também. Agora, meu filho, é com você. O que nós temos passado para a próxima geração? O que nós estamos deixando para a próxima geração? A arca, a presença do Senhor? Ou um monte de lixo para carregar na costa? Então nós temos que repensar as nossas vidas. Botar a nossa casa em ordem. Eu tenho que passar para a próxima geração alguma coisa, querido. Eu não posso, como esse cara aqui, falar que... muito bem a sua palavra, eu gostei. Glória a Deus. Nos meus dias vai ter paz. E agora eu pergunto, que engraçado que é o ser humano. Quando ele estava para morrer, o que ele fez? Ele disse assim, boa a tua palavra, profeta, que eu morro agora. Foi isso que ele falou? Ele chorou, desesperou, e Deus mudou de ideia. Por causa do choro e da intercessão. A intercessão move o coração de Deus. Mas agora quando vem maldição, ele não chora. Ele não chorou pelos filhos, ele não amava os filhos. Ele não chorou pelos filhos, ele não pediu para Deus mover as mãos, porque Deus poderia também mover. Aquele que o livrou da morte também poderia ter livrado a maldição. Mas o que ele fez? Boa foi a tua palavra. Nós estamos precisando de
na nossa geração de pais, que gerem, que deixem uma semente para a próxima geração, uma semente de luz, uma semente de santidade, homens e mulheres que vão ser imagem de Jesus Cristo refletindo enquanto nós não estaremos mais aqui. Nós temos que deixar, querido, e temos que chorar quando precisar, para Deus mudar. Chora, se arrepende e diz: Deus, não. Se é um filho que está perdido, não diz: ainda bem que eu estou salvo. Cada um com seus problemas. Não chore pelo seu filho, chore pelo teu esposo, chore pelo teu marido, chore pelo teu vizinho, chore por aqueles que vão herdar maldição, querido. Amém? Porque todos aqueles que não estão em Cristo Jesus já estão amaldiçoados, porque rejeitaram o Filho de Deus. Ore por ele. Amém? Você está entendendo? Olha, vamos comigo aí. Deixa eu ver onde eu estou aqui. No 20, vamos ler o 21. Porque aí nasceu um filho chamado Manassés dele. Ele morreu, Ezequias morreu. Eu quero ler, são vários versículos, mas eu quero ler. Olha que interessante, Ezequias morre, a gente já vai encerrar. A primeira parte, tem a segunda ainda. Ezequias morre e teve um filho dele que... Sabe esse tempo que foi acrescentado na vida dele de 15 anos? Esses 15 anos ele devia ter buscado mais o Senhor, ter se consertado e ter alinhado os seus filhos na visão do Senhor. Você sabe o que ele fez? Ele teve um filho chamado Manassés, que ele teve nesses 15 anos. E ele foi o pior rei de Judá. Por que ele foi pior? Porque seu pai não passou para ele nada. Seu pai não deu educação, seu pai não direcionou a ele, seu pai não ensinou as leis do Senhor, a santidade, o respeito, e não ensinou a ele que só tem um Deus que deve ser adorado. E olha o que diz aqui. Agora vem Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se, o nome, Efzibá. Olha o que ele fez aqui, olha o que o pai deixou de herança para ele, olha a educação. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Cultuou aos deuses que as pessoas tinham lá das estrelas. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Até na casa do Senhor ele foi edificar altares de idólatras. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E olha que bonito que ele fez no 6. E queimou ao seu filho como sacrifício. Até queimar o filho ele fez isso. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com os médios. Ele era um feiticeiro, querido, um filho de um homem que sabia a palavra. Mas não foi passado para a próxima geração. E feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura, e vai por aí, nem vou ler o resto. Amém? O mundo tem ido de mal a pior, porque nós não temos passado para a próxima geração a santidade. Isso está dentro do tema hoje. Põe a tua casa em ordem. Eli era um sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele só ensinou para os seus filhos o serviço sacerdotal. Olha, você faz o sacrifício assim, a lei diz que tem que fazer assado, e assim no templo, e eles faziam tudo bonitinho. Só que ele não ensinou princípios de vida aos seus filhos, e eles eram sacerdotes maus. Comiam a parte que não devia comer, deitavam-se e prostituíam com as mulheres que limpavam o templo, e todo Israel estava vendo isso. Você sabe o que aconteceu? Foi morto o seu pai Eli, foi morto os 2, e quem assumiu no lugar? Deus, querido, quando tem alguém que não está funcionando, ele tira e põe outro. Não pensa que ele vai ficar de braço cruzado, não, na sua obra. E ele colocou ali Samuel, um rapaz que não apenas sabia fazer o serviço, mas fazia com o coração em Deus.
não era um pecador. Nós temos que passar alguma coisa para a próxima geração. Amém? Vamos colocar a nossa casa em ordem, querido. Nessa noite que Deus quer que você saia com essa palavra no seu coração. Bota a sua casa em ordem. Bota a sua casa em ordem. Talvez você diga, pastor, está tudo bem. Não, querido, olha aí que não está tudo bem. Tem coisas para a gente consertar. Tem coisas para a gente arrumar. E Deus não vai fazer o que você vai fazer. Amém? É você que vai renunciar. Tem pessoas aqui que precisam renunciar coisas. Tem pessoas aqui que sabem que está fazendo coisa errada e continua fazendo errado. Querido, bota a casa em ordem antes que seja tarde. Bota a casa em ordem, o que o Senhor fala para você. Então Ezequias não soube aproveitar essa oportunidade dos 15 anos, querido. Deus deu 15 anos para ele, ele devia nesses 15 anos, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu vou criar meus filhos na santidade para que a minha geração seja uma geração abençoada. Não, os 15 anos ele não fez nada disso. Não fez nada disso. Eu não sei quantos anos o Senhor ainda vai nos dar de vida, mas o quanto sobrar para nós ainda de vida, querido, bota a casa em ordem, passa para a próxima geração algo que vai ficar como semente de bênção, e não como semente de maldição. Quando eu falo para você assim, Hitler, o que você lembra? Você lembra só de desgraça, de morte, de injustiça, milhões de judeus sendo mortos injustamente. Mas quando eu falo para você Jesus, o que você lembra? Alguém que deixou sementes. E ela está viva até hoje, a igreja de Cristo. Quando alguém falar de você, o dia que você não tiver mais essa terra, que quando lembrar de você, eles lembrem do seu testemunho de vida, que seu testemunho de vida seja um livro para eles aberto, para eles dizer, eu também quero ser um homem de Deus assim, servir ao Senhor assim. E não que as pessoas dizem, misericórdia dele, né? Quantas pessoas que a gente não conhece que já morreu, que diziam que servia ao Senhor, mas a gente sabia que tinha coisa errada. E a gente fala assim, misericórdia. Misericórdia. Que a misericórdia, querido, ela vai até o último suspiro. Depois entra juízo. Até a última batida do seu coração ainda tem misericórdia, mas depois que ele parou, entra juízo. Ou vai para o céu, ou desce para o inferno. O purgatório não existe. Certo? Você está assustado ou é porque eu estou muito bravo assim? Não estou não, querido. Amém? Eu tenho essa cara de bravo, mas não sou bravo assim não. Amém? Eu estou falando o que Deus está falando. O dia que você estiver num púlpito e Deus te pegar para falar alguma coisa, às vezes a gente não quer dar mas o Senhor fala, não, eu quero que você dê umas varadinhas, a igreja precisa acordar. Entendeu? Mas tudo isso é para nossa eternidade, isso. Não é por nada. O pai não tem prazer em bater no seu filho. Mas quando precisa, amém? Porque tem muitos filhos hoje que crescem e estão no mundo das drogas, estão no mundo da prostituição, porque o papai nunca deu uma varadinha. Aí lá e bateu na bundinha e disse, não pode fazer isso. Deixa que chora. É melhor ele apanhar agora quando é pequeno do pai e da mãe, do que depois de grande apanhar da polícia. Não é? Depois de grande, amém. Eu apanhei muito da minha mãe, do meu pai. Minha mãe batia, meu pai também batia. Só que hoje eu devo a eles a educação que eu tenho. Entendeu? E o Pai do céu não é diferente. Ele quer educar a sua igreja. Ele quer alinhar a sua igreja. Ele quer botar a sua igreja no trilho. No trilho da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Não mostre, querido, sua intimidade, o seu coração é só para Jesus. Amém? Sua intimidade é só para Jesus. Não tem intimidade com o mundo. Não tem intimidade com o mundo. Eu quero cantar um hino com vocês.